Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. E é no nome de Jesus, meu Pai, que eu venho lhe pedir, meu Pai, ao Senhor, para que cada vida, Pai, para que cada pessoa que se faz aqui presente, venha a ser de fato, meu Pai, visitada pelo Senhor nesta manhã, pois nós reconhecemos que dependemos de Ti. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos, nada teremos, nada poderemos fazer, se o Senhor não estiver conosco. Me lembro do Teu servo Moisés, meu Pai, a qual dizia: se a Tua presença não for conosco, não nos peça para subirmos daqui. Moisés reconhecia, Pai. Moisés entendia a necessidade do Senhor sobre a vida deles. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: sem mim nada podereis fazer. Nós somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Então venha, meu Pai, manifestar o Teu grande poder. Venha manifestar a Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Eis o Teu povo, eis a Tua igreja, eis a Tua noiva, Pai, que clama por Ti nesta manhã. E graças Te damos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, pois o Senhor é o Deus da nossa salvação. Levante as suas mãos e diga comigo: Senhor meu Deus, o meu coração está aberto para receber a Sua palavra. E o Senhor tem liberdade para falar ao meu coração, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Deus da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos sentar. Vamos sentar em nome do Cristo. É bom tê-los aqui, é bom estarmos aqui, amém? E é bom termos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor e aprendermos com ela. Com a palavra que cura, liberta, transforma, prospera e o que mais? Nos salva. Amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, olha só. Eu quero tratar de um assunto com vocês, e já pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, tá? Aqui vai ser o nosso ponto de partida. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Qual que é o versículo, pastor? Já vou te falar já. Deixa aberto aí no capítulo 5, que eu já te falo o versículo. Antes, deixa o pastor fazer aqui uma breve introdução. E essa introdução, ela faz parte da pregação, obviamente. Eu sempre digo o seguinte para vocês. A partir do momento que entregamos a vida para Cristo, se cumpre na nossa vida aquilo que diz João 1,12. E o que diz João 1,12, pastor?
A Bíblia diz assim, ó: todos quantos o receberam, o aceitaram, deu-lhes o poder aqui é direito, tá? De serem feitos filhos de Deus. Por isso que quando a pessoa se rende a Jesus, naquele momento passa a existir o antes e o depois. Porque o antes, nós éramos apenas pessoas criadas por Deus. Mas Ele ainda não nos via, não nos enxergava como filhos. A partir do momento que nos rendemos a Ele, aí passamos a ser filhos. Aí, quando passamos a ser filhos, aí entra aquela história que eu sempre comento. Todo filho tem os seus direitos, é ou não é verdade? Mas, ao mesmo tempo que ele recebe direitos, acompanhado vem o que também? Deveres. E é justamente na hora do dever que muitos são reprovados. Então eu vou levantar aqui uma pergunta, aquela chamada pergunta reflexiva, né? Que eu faço não querendo que você me responda, mas eu faço querendo que você reflita. Qual a pergunta? Quem devemos ser? Será que você tem sido quem você deve ser? Parece até uma fala um pouco filosófica, né? Mas não é. Porque pode ser, não estou afirmando que é, mas pode ser que você não esteja sendo quem você deveria ser. Então, essa ministração de hoje, você vai ver que é uma ministração simples. Eu creio que não é nada que você não saiba. É uma coisa que é até comum no nosso meio, mas às vezes é tão comum que passa o quê? Desapercebido. E você talvez não esteja mais se cobrando, se é que um dia você se cobrou de ser o que nós vamos apresentar aqui agora. Amém, irmãos? Primeiro lugar, o que devemos ser? Nós vamos tratar disso em 3 tópicos, tá? Em 3 partes. A primeira está no versículo 14. Você vai ver que é conhecido. O que devemos ser? Está aqui, ó, versículo 14. Vós sois quem? A luz do mundo. E aqui já vem a pergunta: será que estamos sendo a luz do mundo? Até porque, irmãos, olha só, vamos entender uma coisa muito importante. Por que eu devo ser a luz do mundo? Para minha própria exaltação? É claro que não. Nós habitamos em um mundo que, segundo a palavra de Deus, é trevas. O que a Bíblia diz? Que a luz dissipa o quê? As trevas. Eu devo ser luz para que as trevas não venham a se apoderar da minha vida e que através dessa luz brilhando, outras pessoas tenham a condição de conhecerem a Jesus e reconhecerem a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus. Inclusive no versículo 16, que é o versículo abaixo, obviamente depois do 15, diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante de quem?
dos homens. Com qual finalidade? Para que vejam as vossas o quê? Boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás aonde? No céu. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser uma vida onde a todo momento, a todo instante, essa luz venha brilhar. E como é que isso acontece, pastor? Através das obras que nós mesmos produzimos. As pessoas devem olhar para nós, e a conclusão que ela deve chegar a respeito de nós é que Deus habita em nós. Não precisa você colocar uma placa e pendurar no pescoço dizendo: eu sou de Deus. A sua vida, o brilho de Deus que há em você, é uma coisa que tem que denunciar isso. Tem que ser uma coisa normal, natural. Eu creio que você já passou por isso. Eu já dei esse exemplo aqui. Vou dar de novo. Em algum momento, alguém chegou para você e perguntou assim, o pessoal usa muito, né, o termo crente, né? Você é crente. Aí você, sou, por quê? Não, porque parece. Já passaram por isso? Amém. O duro é quando acontece o oposto. Está conversando com a pessoa e daqui a pouco você fala, não, eu sou crente. Você? Rapaz, sabe que eu nunca percebi? Que vergonha, gente. Mas hoje tem muitas pessoas que estão nesse pacote. E detalhe, não é julgamento, viu? Porque hoje está na moda, né? O não julgueis. Hoje está na moda. Você não pode falar nada. Está me julgando, irmão? Não é questão de julgamento, gente. Existe uma coisa que a Bíblia chama de análise de fruto. E isso, todos nós devemos realizar a todo momento, a todo instante. Até porque a própria Bíblia Sagrada diz: pelos seus frutos os conhecereis. O fruto que produzimos mostra de fato a árvore que somos. Se eu sou filho de Deus, se Cristo está em mim e eu nele, ora, eu tenho que produzir um fruto bom. Um fruto que dá bom testemunho, um fruto que vai fazer com que as pessoas vejam que Deus é real. Daqui a pouco nós vamos falar disso de uma forma mais profunda. Um fruto que vai comprovar que realmente existe um antes e um depois na vida daquele que se rende a Cristo. É aquela velha história, as pessoas têm que olhar para nós e vermos de fato que somos essa luz. Inclusive, irmãos, isso é responsabilidade de todo cristão. Isso é responsabilidade que recai sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Em Atos capítulo 13, vamos dar um pulinho aqui. Olha o que o apóstolo nos ensina aqui. Atos capítulo 13. Acharam? Atos capítulo 13. Nós vamos ler aqui o versículo de número. Vamos começar no 44, tá? O ponto principal é no 47, mas vamos começar a leitura no 44, que é o início aqui do parágrafo, que diz assim. Atos 13, 44. Todo mundo entende? Achou? Então tá bom. Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, os judeus, vendo que a multidão, então os judeus,
vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, ou seja, o que ele pregava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeiteis, olha que coisa séria, e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para quem? Para os gentios. Aí no 47 ele enfatiza: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para o quê? Luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins do quê? Da terra. Irmãos, olha só, Deus aqui estava falando através deles: eu te pus como luz aos gentios. A vida deles agora era uma vida onde resplandecia essa luz para que os gentios, nos dias de hoje, para que os mundanos, para que os pecadores que estão no mundo lá fora, reconheçam o quê? A grandeza de Deus. Então, olha a necessidade, irmãos, de brilharmos, de termos essa luz na nossa vida. Por isso, irmãos, que você deve se cobrar. Espera aí, eu tenho sido luz no meio sobre qual eu estou inserido? Você tem sido luz lá onde você trabalha? Ou lá você é mais um no meio de vários, que ninguém lá não está nem aí para nada e você é mais um desses? Você tem sido luz onde você estuda? Você tem sido luz no seio da sua família? Você tem sido luz de modo geral? Ou você é aquela pessoa que é luz apenas para si? Nós temos que ser luz para o gentio, gente. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver de fato, repito, que existe Deus. Que Deus é bom, que Deus transforma, que Deus opera grandes coisas. E você acha que isso vai ocorrer e vai acontecer pela obra do acaso? É claro que não. Você jovem que está aqui me ouvindo, você jovem, você tem que entender que você tem que ser luz para essa juventude da atualidade. É triste vermos os jovens da atualidade se perdendo, irmão. Os jovens da atualidade se enveredando por um caminho de erro, por um caminho de destruição. Vocês, jovens que aqui estão, gaste a juventude de vocês para que vocês de fato sejam luz. Se preocupe sim, viu, jovem, em estudar. Se preocupe sim em ter a tua formação. Talvez é um sonho para você e é bom que seja. Só que tem muitos jovens hoje gastando a sua juventude na podridão do inferno, achando que isso é vida. A verdadeira vida está em Cristo. Você, jovem, tem uma grande oportunidade de ser uma luz que brilha até os confins. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que aqueles que amam a Deus de fato, que tem prazer na palavra dele, porque aquele que ama a Deus, irmão, não é somente aquele que fala. Está cheio de gente aí dizendo que ama a Deus, abre a boca para falar que ama a Deus. Ai, eu te amo, Senhor. Irmão, falar é até bonitinho. Não tem pecado você falar que ama a Deus. Só que, já diz aquela velha expressão, pastor?
Falar até o quê? Até papagaio fala, irmão. Você pode até falar que ama a Deus, mas sabe como é que você prova que ama a Deus? Põe aqui para mim João 14, 21. Põe aqui para mim no monitor. Olha o que o próprio Senhor Jesus falou. Aquele que tem os meus o quê? Mandamentos. E faz o quê? Os guarda. Guardar no sentido de praticar, executar. Este é o quê? É o que me ama. Não é só aquele que fala. Eu te amo, eu te amo. É igual o missionário brinca de vez em quando, mas é verdade. Às vezes a pessoa no culto está lá, Senhor, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aí Deus está lá do céu olhando, dizendo, mentiroso, 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 mentiroso. Porque é um amor só verbalizado. Por isso que a Bíblia diz, filhinhos, não amemos só de língua, ou seja, não amemos só de palavras. Palavras, se não vir acompanhada de ações, são somente palavras vazias. Então aquele que de fato ama a Deus, a Bíblia chega a comparar essa pessoa, irmão, à luz do sol. Aquela luz, irmão, quando o sol nasce, você já teve esse momento, eu creio, de ver ali o sol nascendo, aquela luz rompendo as trevas, viu ou não viu? Meu Deus, que coisa linda! Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz isso. Vamos lá para Juízes, Juízes capítulo 5, vamos lá. Juízes capítulo 5. Olha o que o texto diz, Juízes 5. Vamos direto para o versículo 31. Juízes 5:31. Acharam? Diz assim o texto, ó. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que o amam sejam como o quê? O sol, quando sai o quê? Na sua força. Aqueles que amam ao Senhor, gente, essa pessoa é como essa luz do sol que nasce. Aquela transição, sabe? As trevas vão sendo dissipadas quando o sol vai nascendo. Aí você vê, sabe, aquela luz alaranjada começando a tomar conta. E aquelas trevas começam aos poucos a se dissipar, sumir. Irmão, se você for luz na sua casa, você vai ver que as trevas que ali existem serão dissipadas. Se você for luz para a sua família, você vai ver que as trevas que ali existem deixarão de existir. Mas de fato tem que existir em você essa luz que vai brilhar, não para a sua exaltação, mas para a glória de Deus. Amém, Jesus? Segundo lugar, quem devemos ser? Abra sua Bíblia em Marcos 16. Marcos capítulo 16. Um outro texto conhecidíssimo, ó. Marcos 16, versículo 15. Acharam? Marcos 16, 15. O texto diz assim: e disse-lhes a quem? Para quem? Para os seus discípulos. E nós estamos inseridos aqui no pacote, tá? Olha o que ele disse: ide por todo o mundo. Pregai o quê? O evangelho a quem? A toda criatura. Em segundo lugar, quem devemos ser? Ora, devemos ser os propagadores da verdade. Devemos ser os propagadores da boa notícia. Irmão, nessa hora muitos são reprovados.
Eu costumo, sempre fazer comparações, porque eu acho que comparações nos ajudam no entendimento de algumas coisas. Eu sempre brincava com o povo na cidade que eu estava, que quando tinha um feriado prolongado, irmão, era impressionante. Não precisava nem falar a palavra toda. Feriar, pronto, o povo já sumia. Quando falava o do, feriado. Aqueles feriados de 2, 3 dias, 4 dias, Feriado, a primeira coisa que passava pela cabeça da pessoa. Lá o pessoal usa o termo ir para a roça. Pastor, aqui eu vou para a roça. Primeira coisa que vem na cabeça, ir para a roça. Tomar banho na beira do rio. Visitar a família. Ou simplesmente ficar em casa, como diz na expressão popular, de boa. Balançando na rede, para lá e para cá. Passando o pé na cabeça do gato. Ninguém tem essa mania aqui não, Só eu? Apesar que eu quase não uso rede. Rapaz, faz muitos anos que eu não sei o que é deitar numa rede, rapaz. Às vezes deito fica meio tonto. O senhor também tem isso? Fica meio tonto ou não? Fica? Tem gente que fica, Vem cá, nada contra você desfrutar de um feriado prolongado para a família, para você mesmo. Irmãos, tem hora que é necessário, é ou não é? Havia momentos que Jesus se retirava para lugares distantes, a Bíblia diz isso, e ali ele dormia. Às vezes ele dormia na proa do barco, pastor. Falava, aqui ninguém vai me incomodar. Daqui a pouco vinha a ventania, o tempo, a tempestade. Há momentos que é necessário, porque somos feitos de carne e osso. É normal, é necessário. Agora vem cá. Quantos feriados prolongados existem no ano, considerando feriados municipais, estaduais, nacionais? Vem cá. Será que juntando todos esses, não dá para reservar 1, 2, 3 que seja, para que você possa ser alguém que vai usar o teu corpo, a tua estrutura corporal, como um instrumento de louvor a Deus, propagando o Evangelho a quem ainda não conhece? Ah, pastor, é que eu não sei pregar. Irmãozinho, a própria Bíblia diz, abra a tua boca e eu o quê? Te encherei. Deixa que o Espírito Santo se encarrega. A grande questão é que nós ficamos olhando para as nossas limitações. E esquecemos de olhar para a grandeza de Deus. Quantas pessoas na rua que você mora foram evangelizadas por você? Qual foi o dia que você falou, peraí, esse feriado aqui, esses dias aqui, eu não vou gastar ele aí na beira de rio, na beira de... na beira do quê, filho? Na beira da rio é banho. Eu não quero pensar outra coisa, a não ser falar de Jesus para as pessoas. Pedir para entrar no ônibus, chegar, abrir a porta, eu sou motorista. Eu posso entrar aqui, descer lá no final da avenida, quero pregar o Evangelho. O senhor permite? Entrar no ônibus, falar de Jesus para as pessoas. Ai, pastor, Deus que me livre, tem que até se benção. Tem vergonha, irmão? A Bíblia diz, aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele naquele grande dia. Olha que coisa séria. Bater de porta em porta para falar de Jesus para as pessoas? Eu não, pastor. Mas os religiosos, os adeptos das seitas, fazem isso e fazem isso com maestria. E detalhe, e tem muitos
crentes que estão abrindo as portas de suas casas para poder aprender ensinos bíblicos com adeptos de seitas, achando que o que eles ensinam é palavra de Deus. Olha o ponto que chegamos. Já pensou um dia, você está lá evangelizando, batendo de porta em porta, você encontra alguém ali que está doente, enfermo, você fala, posso entrar? Posso fazer uma oração por essa pessoa? Claro que entrar na casa de alguém exige prudência. Eu estou aqui falando de uma forma geral. Claro que de uma forma geral tem aqueles cuidados que eu creio que todo mundo sabe, que não preciso externar agora. Mas você vai lá, ora pela pessoa. Deus te usa ali, a pessoa é curada através do poder do nome de Jesus. Você ganha aquela família para o reino. Nós acabamos de ler aqui o texto de Atos 13, que diz assim, coloque aqui para mim de novo. 13:44. Isso, ó. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade. Ó, quase toda a cidade a ouvir o quê? A palavra de Deus. Claro que eu vou aqui exagerar um pouco, porque eu sei, né, que naquela época era aquela época. Hoje é hoje. Eu sei que as cidades daquela época, muitas delas, eram como vilarejos hoje. Muitas cidades daquela época são infinitamente menores do que um bairro populoso hoje. Eu sei disso. Mas vem cá, irmão, fala uma coisa para mim. Já pensou quase toda Porto Velho dentro desse lugar ouvindo a palavra? Seria ou não seria lindo? Sim ou não? Mas sabe quando é que isso vai começar a acontecer? Aqui, ó. Sabe quando isso aqui, ó, quase toda a cidade, aqui, ó, ouvindo a palavra, ou não só aqui, mas nas outras denominações também que fazem um trabalho sério para Jesus, sabe quando isso vai ser uma realidade? Quando o povo de Deus começar a pregar a palavra. Quando o povo de Deus não fugir o seu dever, quando o povo de Deus não fugir a sua responsabilidade. Irmão, falar de Jesus é uma coisa tão linda, é uma coisa tão nobre, é uma coisa que tem que dar a você, não aquele orgulho destruidor, não é desse orgulho que eu estou falando, mas aquele orgulho, sabe, aquela satisfação de si mesmo, de ter sido usado por Deus, para que outras vidas conheçam a Jesus, para que outras vidas se rendam ao Senhor. Em Romanos capítulo 10, abra lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 10. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, ó. Romanos capítulo 10. Acharam? Romanos capítulo 10. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas só que o texto continua, gente. E o texto continua dessa forma, ó. Aqui ele levanta alguns questionamentos, o apóstolo Paulo, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, olha aí, naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há o quê? Quem pregue. Pastor, isso daí é responsabilidade dos pastores. Espera aí. Cuidado com transferência de responsabilidade, viu? Isso é um perigo. O dia que Davi transferiu a responsabilidade de rei para outro, ele teve um problema sério. Cuidado com transferência de responsabilidade. Ó, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele estava falando com quem? Com seus discípulos. Quem são os discípulos? São todos aqueles que estão dispostos a viver para Jesus, aqueles que se rendem a Jesus, cuja palavra de Jesus, cuja palavra de Deus está nele.
A palavra de Deus não está em você, irmão? Sim ou não? Ixi, estão na dúvida? A palavra de Deus está em vocês, sim ou não? Então você é discípulo, filho. Ser anunciador do Evangelho é nossa responsabilidade. Então ele fala, olha, vem cá, como crerão? Como é que uma pessoa pode crer naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele diz na sequência, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, ó, quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o quê? Coisas boas. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que os nossos pés são formosos, não um pé físico, mas é um caminho de formosura você anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus se alegra quando somos sábios. Às vezes você fala, pastor, eu não prego para minha família porque eles não param para ouvir. Ó, irmão, olha só como é que Deus se alegra quando somos sábios. É difícil reunir a família? Pastor, se eu falar que é um culto, se eu falar que é um culto, ninguém vem. Quem falou para você que você precisa falar que é um culto? Marca um churrasco lá. Nem que seja de carne moída. Mas marca. Vai todo mundo, irmão. Até quem não foi convidado vai, né, pastor? Na hora que está todo mundo ali, ninguém vai sair correndo. Enquanto está todo mundo lá, comendo churrasquinho, né, tomando guaraná. Né, pastor? O que mais? O suco, comendo o que mais ali? Um franguinho assado? Frango assado com churrasco. No churrasco, né? O que mais? A maionese. Maionese, a linguicinha, o pastor manja, gente. Enquanto você está lá, o louvor está tocando lá. Você deixa aquele louvorzinho de fundo. A Bíblia não diz que Deus habita em meus louvores? Meu irmãozinho. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu morava num bairro chamado Ponte Alta, em Guarulhos. Ponte Alta. Lá nem ponte tinha. Mas por que eu não sei. Irmão, mas pensa num bairro afastado do centro de Guarulhos. O ônibus era 2 horas para chegar até o centro da cidade. Era aquele ônibus que você tinha que levar o kit busão. Já ouviu falar no kit busão? Não? O kit busão é o seguinte, você leva no bolso uma sacolinha de mercado e um limão ou a casca do limão no outro. Porque, meu irmão, ficava rodando tanto bairro até chegar no centro que enjoava. Tinha que ficar cheirando limão. O pessoal falava que se cheirasse limão não enjoava. Também tinha isso aqui? Cheirar, não? Então faz de conta que você sabia. Aí se o limão não desse jeito, aí puxava a sacolinha. Irmão, pensa no lugar longe. O bairro estava começando, sabe? Era uma casa aqui, outra ali, outra acolá. Aí, um pouco assim distante, assim na esquina, tinha uma igreja evangélica. E às vezes nós ficávamos ali, né, na parte de fora de casa, que era muito quente dentro, tinha época. E principalmente quando tinha horário de verão, né, que o dia demorava um pouco mais. Aí passavam os crentes para ir para a igreja, sabe? E a minha mãe tinha aquela mania, aos doidos. E eu, né, criança pequena, repete o que o pai e a mãe falam, né? Às vezes estava vindo lá em cima, eu falava, amanhã os doidos, olha lá os doidos. Os anos se passam, onde eu vim parar? No meio dos doidos, gente. No meio dos doidos. E eu lembro, gente, que eu ficava, em casa tinha um pé de manga, assim, na porta, um banquinho que meu pai fez. A gente sentava lá, aí escutava as músicas lá, gente. As irmãzinhas cantando, sabe? Onde está aquele povo barulhento? Lembra, pastor? Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigados em Jesus. Eu escutava e ficava, eu ia escutando aquilo e entrando, gente. E chegou uma hora que eu não queria, aí eu estava lá em casa, tudo nada, e eu me pegava cantando. Onde está aquele pão? Sabe? Por quê? Porque o louvor ia entrando. Põe lá o louvorzinho de fundo. Antes de comer, gente, vamos orar. Aí você faz aquela oração bonita. O Espírito, sabe? Antes você pega ali, lê algo na Bíblia, fala de Jesus. É aos pouquinhos, gente. Mas vai penetrando no coração. Se tem uma coisa que penetra no coração é a palavra, irmão. Então nós temos que ser esses pregadores, irmãos. E às vezes não estamos sendo. O tempo está passando. Gente da tua família partindo de você. Como se nada tivesse o quê? Acontecendo, irmão. Nós temos que ser esses a quem, somos instrumentos de Deus para levar essa palavra aqui aos corações. Ah, pastor, e se a pessoa não se converter? Ô, irmão, a sua parte você tem que fazer, irmão. E outra, quando você fala, e se a pessoa não se converter? Ô, meu irmãozinho, que falta de fé é essa? Em 2 de Pedro, capítulo 2, deixa eu ver, põe o versículo 5 aqui. Acho que é a 2 de Pedro, a 1 de Pedro. Pronto, é aqui mesmo. Em 2 de Pedro 2,5, a Bíblia diz assim, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro do quê? Da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmão, não é pregou. Se aqueles daqueles dias não se renderam à pregação de Noé, a parte dele ele fez. Nós temos que fazer a nossa parte. E a pregação dele não foi vã, não. Não foi vã, porque salvou-se quem? Ele e a família dele. Então, irmãos, que sejamos esses que tem prazer na propagação da palavra de Deus. E que isso aconteça através da sua vida, da minha, da nossa vida. Amém? Terceiro lugar, para me terminar, por causa do horário. O que devemos ser? É bem semelhante com esse segundo tópico. Está em Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Acharam? Vamos começar a leitura no 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o que, gente? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Se tem uma outra coisa que devemos ser, além da luz do mundo e pregadores da verdade, devemos ser de fato essas testemunhas que o próprio Senhor afirmou que nós seríamos. O Senhor estava prestes a voltar para o lugar de onde ele veio, os céus, e aqueles que estavam ali com ele estavam interrogando, perguntando o que nós lemos. E dentro da resposta dele, ele fala, olha, não convém saber isso agora, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier. E vocês devem ser minhas testemunhas. Se nós formos analisar, irmãos, o que é uma testemunha? Testemunha é aquilo que afirma algo, do que viu e do que ouviu. A nossa vida, ela deve ser uma vida de testemunho constante.
A nossa vida deve ser, de fato, essa vida que denuncia o Cristo. O que acontece? Muitas das vezes, irmãos, na vida de uma parcela generosa daqueles que se dizem do Senhor, não está existindo na vida deles aquilo que nós falamos no início. O antes e o quê? E o depois. Se a pessoa falar que Jesus muda, que Jesus transforma, ela tem que provar que Jesus muda e Jesus transforma. E não existe melhor prova, melhor testemunho do que ela mesma. De vez em quando, né, hoje não vou nem falar que está em baixa. Na verdade, eu estou ouvindo menos. Mas teve uma época aí que uma galera aí estava trabalhando, né, oferecendo, vendendo produtos para emagrecimento. Né? E aí a pessoa, ela fazia questão de mostrar numa foto ela própria, dizendo, ó, tá vendo essa pessoa aqui, ó? Essa aqui era eu. Olha como é que eu estava. Olha como é que eu fiquei. O que essa pessoa estava querendo provar? Que o produto dela, o quê? Funciona. Que o produto dela dá o quê? Dá resultado. E eu sou testemunha viva que dá resultado. Olha eu aqui. Pega isso e traz para o mundo espiritual. Nós devemos mostrar que somos essas testemunhas com o nosso próprio testemunho de vida, gente. Até porque eu já falei para vocês e sempre falo, que o evangelho ele é completo. O evangelho, ó, ele cura, liberta, o que mais que eu digo? Transforma. Toda pessoa que tem um encontro real com Cristo, essa pessoa tem uma vida transformada. E detalhe, sempre transformada para melhor. E esse testemunho é visível aos olhos das pessoas. E deve ser. Pastor, antes de Jesus, eu era assim. E agora eu não sou mais. Antes de Jesus, você era aquela pessoa explosiva. Que pastor comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. E outra, meu pastor, eu rodo a baiana mesmo, pastor. E hoje, como é que você é? Eu sou do mesmo jeito, pastor. Nossa, que mudança. Antigamente era aquele homem, ou aquela mulher até, com olhar lascívio. E hoje, meu Deus, continua sendo. Era uma pessoa trambiqueira, caloteira. E hoje, às vezes continua sendo. Efésios capítulo 5, vamos lá. Mas vamos lá. Efésios capítulo 5. Diz assim, ó, a partir do versículo 1. Aqui Paulo está falando com a igreja de Éfeso, automaticamente ele está dizendo o seguinte, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele fala, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí ele começa a falar, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a quem? A santos. O que ele está falando agora? Tem coisa que não convém mais a vocês. Irmão, tem coisa que não convém ao povo de Deus. Esses dias eu vi um cidadão que se diz crente, contando uma piada, irmão.
Pastor, o crente pode gostar do humor? Pode, não tem problema não. Mas desde que seja um um humor limpo. Não aquele que vem acompanhado de duplo sentido. Acompanhado de assuntos perniciosos. Com todo o respeito do mundo, irmão. Você fala que é de Jesus, mas gosta desses programas humorísticos da atualidade, programas apelativos, que usam e abusam daquilo que é oriundo de Satanás, e você se delicia rindo com aquilo que agrada ao diabo? Não, irmão, não. Quando os colegas da empresa fazem a rodinha, os colegas e as colegas, né? Que tem mulher também que gosta de um assunto apimentado, aquele assunto ainda agrada aos seus ouvidos, e você, né, se assenta na roda dos escarnecedores ali para se fazer participante, porque é aquela história, se a pessoa se assenta na roda para ser luz é uma coisa, agora se assenta na roda para também ser trevas, só Jesus na causa. Aí ele fala, ó, continuando. Aí ele diz aqui, ó, versículo 4, ele continua dizendo, ó, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Olha aí, a avareza é idolatria, né? Tem gente que ela não dizima porque o amor dela ainda está no dinheiro. Se desprender da 10ª parte para ela, meu Deus. Tem herança aonde? No reino de Cristo e de Deus. Aí ele afirma no 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Por isso que o crente ele tem que começar a ter novas amizades. Se tem uma coisa que eu sempre cobro dos irmãos, é que a igreja se conheça. Você tem que começar a criar vínculos de amizade com os irmãos em Cristo. É bom quando acaba o culto, fazer uns 5, 10 minutinhos, batendo um papinho ali fora com os irmãos. Mas meu Deus, lembra quando a pessoa estudava, aí dava a hora do recreio, você lembra, pastor? Lembra? Meu Deus, dava a hora do recreio, os alunos saíam um pisando no outro, lembra? Né? Os alunos levantavam, era carteira, né? A carteira onde sentar caindo, a porta desse tamanho, todo mundo queria sair, né? Irmão, quando acaba o culto, calma gente, calma. Às vezes eu estou orando, fazendo a oração final. Senhor Deus, leva o povo na paz, a pessoa já está lá. Em segurança, em nome de Jesus, amém. Amém, pastor, amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus que acabou o culto. Calma, irmão. É bom se conhecer. A Bíblia diz, não sejais seus companheiros, cuidado com algumas companhias. A própria Bíblia diz, anda com sábio, se torna sábio, mas anda com tolo, vai ter o mesmo fim dele. Aí eu vou chegar no 8, que é o versículo que eu queria. Eu até fechei aqui a Bíblia. Eu fui dar o exemplo, espera que eu já acho. Vamos lá, pronto, voltei. Aí ele diz no 8, ó. Porque noutro tempo, qual tempo? Que você não conhecia Jesus, éreis o quê? Trevas. Lá atrás você era trevas. Lá atrás, no seu passado, na sua vida que consideramos o quê? O antes, lá atrás você um dia foi trevas. Mas hoje é o quê? Mas agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como? Como filhos da luz. É isso que devemos ser, gente. É isso que Deus espera que sejamos. Essas testemunhas que andam na luz, na presença de Deus, glorificando ao Senhor. É isso que Ele espera da igreja dele. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que Deus fale mais com vocês.
Vamos ficar de pé. Vamos orar em nome do Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.